Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma noite de segunda-feira. Estamos aqui com vocês com muita alegria para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. E já há alguns anos aqui com vocês e nos aproximando aqui do final desse estudo do livro. E a gente sempre recomenda que, quando chegarmos ao final, que a gente volte novamente ao início. Esse estudo do Livro dos Espíritos, assim como o estudo do Evangelho, é um estudo cíclico, porque nós, ao lermos as questões, primeiro nós já começamos há uns 3, 4 anos atrás, né? Então, olha o amadurecimento que tivemos nesse período. Nossa, né? Nós aqui, Nivaldo, aqui desde 2020. 2020. Aqui, quando começou a pandemia. Mas você veja, a gente já vinha estudando o Livro dos Espíritos há alguns anos, talvez seja a 4ª ou 5ª vez, nós estamos tendo a oportunidade. Presencialmente, 2011. 2011, né? Então, tivemos a oportunidade de, por 2 ou 3 vezes, reiniciar. E cada vez que a gente vai ler uma mesma pergunta que a gente leu há 3, 4 anos atrás, é outro panorama que se abre na nossa cabeça. É outro entendimento que se abre na nossa cabeça. Por quê? Porque a situação que a gente está vivendo naquele momento é diferente. As questões, o amadurecimento é diferente. Nós estamos vivendo situações diferentes no trabalho, no emprego, em casa. Então, aquela questão cai para nós diferente, de uma forma diferente. A gente vai visualizar, vai entendê-la de uma forma diferente. Vai contextualizá-la de uma forma diferente. Então, daí a importância da gente estar sempre aprimorando esse entendimento do Livro dos Espíritos. Porque, como a gente já falou semana passada, Célia, Kardec, que ainda não era Kardec, né? Não. Era o Hippolyte Léon. Quando ele descobre essa inteligência naquelas mesas girantes, ele debruça, então, para descobrir esse mundo invisível que ele desconhecia. Porque, na verdade, né, Célia, nós temos o mundo encarnado e existe um mundo em paralelo, muito mais perfeito do que o nosso, muito mais evoluído do que o nosso. Nós somos cópia do plano espiritual. Aqui, os equipamentos que nós temos acesso surgiram lá, vêm de lá para cá. Os espíritos, os construtores, estão lá e vêm, encarnam, reencarnam, para trazer para nós. É assim que a ciência evolui. Através desse conhecimento deles. É um fato curioso, né, que chama a atenção, quando o filme Nosso Lar foi levado às telas do cinema pela primeira vez, eu ouvi um comentário, Célia, de uma pessoa, disse, olha só, como é que pode, a pessoa que não era espírita, né? Se referindo a uma cena do filme como sendo uma ficção. Computador, aquela sala onde é que André Luiz estava... Tinha computador naquela época, tinha telão. E aí ele fazia uma referência, como pode se aqui não existia? Porque o parâmetro dele é que a Terra fosse mais evoluída que o plano espiritual, quando na verdade é exatamente o contrário. O contrário. Nós somos cópia deles. Eles estão muito mais evoluídos do que nós. Então, naquela época, já tinha, sim, computadores, telões, no horário de Maria, né? Às 6 horas, nas colônias, apareciam telões em que espíritos evoluídos proferiam falas e palestras e preces. Então, nós ainda estamos aqui, né, Célia, engatinhando um pouquinho nesse entendimento. E a importância de a gente estar aqui estudando e falando sobre isso é bom para que a gente possa perceber que nós estamos ainda nesse mundo de prova e expiação, mas que precisamos nos preparar
para quando retornarmos ao nosso plano espiritual, que vamos retornar, e que a gente possa voltar melhor. Como que a gente vai voltar melhor? O caminho está sendo dado, foi dado por Jesus, foi dado por Moisés, foi a primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, e agora esse Pentateuco kardeciano, essa terceira revelação, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos dá o entendimento do que nós estamos fazendo aqui, coisa que muitas das vezes é um questionamento nosso. Poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por tanta dificuldade? Por que está me acontecendo isso? Mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão assim, eu não fiz nada para ninguém. Se a gente não tiver um entendimento, Célia, de vidas passadas, que nós estamos colhendo hoje, que nós plantamos, e que nós vamos colher amanhã o que a gente plantar hoje, a gente vai ficar sempre na mesmice. O Nivaldo, você fala, a tua fala, eu fico aqui me colocando no lugar de quem está ouvindo, dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Uhum. E aí, é de se perguntar, mas como é que eles sabem isso tudo? Primeiro, estudando. Esse livro, por exemplo, nos diz, nos explica, nos ensina muita coisa do nosso ser espiritual. Depois, tem as outras obras, as obras complementares, que nos diz exatamente isso que Nivaldo acabou de falar. Em relação ao filme Nosso Lar, as coisas que acontecem no mundo espiritual, lá na colônia Nosso Lar. Como? Aquele ônibus, o aérobus. Como? Aqui não tem. Como que aquele lá. Entende? Lá é mais desenvolvido. As coisas no mundo espiritual Célia, são mais desenvolvidas porque eles vêm nos dizer. A gente que não tem ainda, não teve a oportunidade de mergulhar na doutrina espírita, né, dos ensinamentos desses livros, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e tal, e essas obras complementares que você falou aí, principalmente, né, as obras que desvendam o mundo espiritual, que André Luiz trouxe com Chico, a gente fica vivendo num mundo de fantasia. A gente não tem noção como são as coisas. A gente acha que morreu, vai virar um anjo. Porque, por exemplo, a gente morre e parou de sofrer. É o que a gente acha, imagina, mas não é. Então a gente o livro dos Espíritos vem nos dizendo já vem nos dizer isso. Que nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como somos aqui. Que estávamos vivendo aqui. Se desencarnamos doentes, nós vamos chegar no mundo espiritual doentes. Precisando de tratamento. E vamos ser tratados nos hospitais espirituais. Com os remédios espirituais. Com médicos espirituais. Por que André Luiz, quando chegou ao mundo espiritual, ele teve um choque em relação à profissão dele? Porque lá no mundo espiritual era diferente da medicina que ele praticava aqui. Então, tem que haver uma adaptação. Porque vamos chegar ao mundo espiritual, é isso que o Livro dos Espíritos nos diz, exatamente como somos aqui. Isso vai fazer toda a diferença, Célia, porque muita gente sabe, eu vou levar minha vida do jeito que eu quiser agora, porque depois que eu morrer, eu vou resolver lá em cima, se tiver vida, né? Não é assim. Hoje nós estamos plantando o que nós vamos colher amanhã. Essa ideia tem que ser muito latente na nossa cabeça. Hoje, quem está passando por dificuldades precisa avaliar o que precisa aprender com isso, né? O que eu preciso aprender com o que eu estou passando. Deus não castiga ninguém. Não castiga. Nem premia ninguém. Então, ele é justo, não é? Deus é justo.
Está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente vai, se quiser desdobrar isso, né? Onipresente, onisciente, tal. Então, Deus nos colocou, nos criou simples e ignorante, como a gente já falou aqui, com a nossa consciência gravada com as leis divinas. E através do nosso livre-arbítrio, nós vamos seguir os nossos caminhos. E essa doutrina espírita nos possibilita esse entendimento. É isso que a gente precisa. Por isso é que a gente sempre fala aqui no início da importância do estudo, da importância de mergulharmos nesse entendimento da doutrina espírita. E você falou de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí vamos lembrar de Jesus, das bem-aventuranças. Ele falou para a gente, bem-aventurados os aflitos. E aflitos somos todos nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então vamos... tudo isso tem uma razão de ser, tem uma lógica que a gente não compreende. Ainda não consegue compreender. Ainda não conseguimos. O nosso estágio de entendimento ainda é infantil. É aquela criança que você não vai conseguir explicar para ela uma grande questão filosófica. Ela não vai entender. Somos nós. Somos nós. Mas vamos fazer a nossa prece, Célia, nessa noite de segunda-feira, sempre evocando e pedindo a Deus que nos dê cada vez mais esse entendimento, essa conformidade de pensamentos, que a gente esteja sempre voltado ao bem, à paz, à harmonia, sempre agradecendo a Jesus, a esse mestre que veio servir de modelo e guia para nós, e todos os espíritos amigos que se ajuntam a nós, possibilitando que a gente siga esse caminho, que a gente consiga cada vez mais dar um passinho para frente no que se refere a entendimento, a compreensão e na transformação, na nossa transformação física, moral. Essa que é a mais importante. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite e que tenhamos uma noite de muitos esclarecimentos. Que assim seja. Graças a Deus. A gente sempre traz uma reflexão, e a que nós escolhemos hoje, vai ser colocada para vocês aí na tela. Ela diz assim: seja paciente. Às vezes, é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor. Essa citação, essa fala, né, Célia, é para que a gente possa, muitas das vezes, já falamos sempre aqui, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Seja paciente. A paciência, a gente é um dom que a gente precisa treinar. A gente precisa trabalhar essa paciência. E nós não temos paciência. Não temos. Nós não temos paciência. E a gente costuma dizer, né, fulano tirou a minha paciência. Não, ninguém tira a nossa paciência. Ou nós temos ou não temos. Ou nós temos, ou nós não temos. Não temos. Que ninguém vai tirar. Se nós temos a paciência, não vai ser fulano nem Beltrano que vai tirar ela de nós. Vai fazer o que ele quiser, ele vai espernear, nós vamos ficar aqui na paz, na nossa paciência. Né? Então, se nós perdemos, é porque não tínhamos. E passar pelo pior para conseguir o melhor, Célia. Muitas das vezes a gente está passando por dificuldade, mas a gente tem que entender qual é o motivo, para quê, o que eu preciso aprender com isso. Tudo que nos acontece tem um motivo. Nada nos acontece por acaso. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente vai tentar extrair, mesmo daqueles momentos difíceis, o melhor. A gente vai extrair dali o aprendizado, a lição
de pelo menos o que eu não tenho que fazer de novo para que aquilo volte a acontecer. Então, passar pelo pior é passar com essa paciência, com esse entendimento de que eu preciso me preparar, aprender e esperar o melhor. Aí eu vou estar cumprindo exatamente o aprendizado, o ciclo do aprendizado. Então, Nivaldo, vamos pensar, seja paciente. Para a gente ser paciente, a gente tem que ter paciência. É claro. Se a gente não tiver paciência, a gente não pode ser paciente. E paciência, se a gente for pensar nessa palavra, a ciência da paz. Ciência da paz. É por isso que ninguém tira. Se nós tivermos, ninguém tira. Então a gente precisa exercitar isso. Porque tudo para nós é para ontem. E o amanhã existe. Então, esse tempo, nós precisamos entender que o tempo existe. Para que tudo se resolva. Para que tudo tenha o caminho determinado. E aí a gente vai cair naquela situação, então não adianta fazer mais nada, eu vou esperar. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas sem angústia, sem atropelo, precisando ser paciente. Porque o momento certo vai chegar. E com o atropelo, a gente não vai alcançar nunca esse melhor. Então, esses momentos piores que nós passamos são aprendizados, são oportunidades de aprendizados, de exercício, para exercitarmos exatamente essa paciência que nós não temos e que precisamos ter. Nós precisamos adquirir, desenvolver vamos chamar de dom, esse dom de ser paciente. Mas isso, Célia, é uma prática. É uma prática. Essa aflição, essa ansiedade, não, eu preciso resolver, eu tenho que resolver isso agora, já. Não! A gente não vai conseguir resolver nada dessa maneira. E a gente precisa usar a nossa inteligência para adquirirmos essa paciência. Bom, vamos voltar aqui ao nosso estudo. Vamos ao nosso estudo, né? O Livro dos Espíritos. Nós estamos na... Capítulo 1 das da última parte, penas e gozos terrestres. E estamos chegando ao fim de desgosto da vida, suicídio. E já estamos nessa questão já há algumas semanas. Para que a gente tenha a noção da importância que Kardec deu, que a espiritualidade teve para nos esclarecer sobre esse tema tão polêmico, esse tema tão que está cotidianamente no nosso dia a dia, no nosso noticiário, que chega aos nossos conhecimentos. Então, na questão 956 que nós fizemos na semana passada, só para relembrar, Kardec faz a pergunta daqueles que, querendo, tem um ente querido, um ente amado que parte e a gente quer ir junto, a gente quer, não aguenta ficar aqui sozinho. E Kardec faz a pergunta: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo se conformar com a perda de pessoas
que lhe eram caras se matam, cometem o suicídio na esperança de ir juntar-se-lhes. Então, eu não aguento ficar aqui sozinha. Então, eu cometo... Morreu a minha paixão, o amor da minha vida, um filho, a mãe, né, o marido, a esposa, e aí eu quero me juntar a ele. Não vou ficar então, aqui. Imagino não vou que ficar aqui eu, sozinha. tirando a minha vida, eu vou encontrar com ele. Já que ele foi, eu vou também. Eu vou também. E aí a espiritualidade nos esclarece que muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Eu cometo o suicídio achando que, mas o que eu encontro do outro lado é algo completamente diferente. E aí, vamos parar e vamos pensar, Nivaldo. A saudade continua a existir. Eu quero estar junto daquele ente amado, daquele filho, daquele marido, daquela mãe. E estou penando. E estou sofrendo. Com sofrimento. Com um ato que eu cometi. Com sofrimento. Então é dupla. E com uma situação agravada. Porque se havia um tempo mais próximo para que eles pudessem se encontrar, esse tempo agora... não se alonga com a aquisição de um sofrimento extra do suicídio. Por quê? E não vai simplesmente encontrar. Porque nós não fomos pacientes em esperar o tempo determinado pelo nosso Pai. Que esse tempo é dado por Ele, compete a Ele. Mas não nos cabe questionar por que foi, por que não. Não cabe o nosso questionamento. E aí eu lembro como você falou, nós somos crianças. Que nosso pai vai nos olhar e vai falar assim, eles estão na fase do porquê. Por quê? Por quê? Sabe aquela fase de criança? Que por quê? Porque é o nosso Pai olhando para a gente. Não nos cabe questionar. E aí, nós podemos cometer isso achando que vamos encontrar e duplamente somos... a dor é dupla. Punido. Não vai ser alongado o tempo de encontro. Vamos continuar com saudade... E vamos sofrer porque cometemos um ato insano. Então, cadê a vantagem? A vantagem nisso aí, né? Não há. Então, a gente precisa entender que o suicídio, a morte é provocada, a abreviação nessa vida não é porta para solução de problema qualquer. Não é. Muito pelo contrário. Ela só vai agravar e agravar muito a situação. Então, vamos para a questão 957. E aí, Kardec, depois de fazer todas essas colocações para a espiritualidade, e eles pacientemente virem nos explicando, nos ensinando, Kardec pergunta, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, quais as consequências gerais? O espírito cometeu suicídio, quais são essas consequências desse ato? É a pergunta final de Kardec em relação ao suicídio, desgosto da vida, suicídio, que Kardec faz à espiritualidade. E aí eles nos respondem. Muito diversas são as consequências do suicídio. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas. E em todos os casos,
correspondem sempre às causas que o produziram. Em todos os casos, essas penas corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência, a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Por que esse desapontamento, né, Célia? Porque muitas das vezes é aquele caso em que, da questão anterior, ele queria encontrar com o ente amado dele, não vai encontrar, ou o outro que queria fugir de um problema, estava buscando uma paz que não vai encontrar, pelo contrário, ele vai agravar a situação, a questão dele. Então, esse desapontamento, os espíritos se referem exatamente a isso. É porque o que ele procurava encontrar, ele não vai encontrar. Não vai encontrar. Pelo contrário, vai encontrar um grande sofrimento além disso. Então, uma consequência que o suicida não escapa é o desapontamento. Exatamente aquilo que ele achava que ia encontrar, ele não vai encontrar. E aí ele imagina até, em último caso, Célia, que ele vai morrer. Não vai morrer. Ele continua se vendo vivo. Olha o desapontamento. Porque aqui nós falamos já algumas vezes aqui do livro da Ivone, né? E da Ivone Pereira, que fala sobre um suicídio, né? Então, Memórias de um suicídio. Então ele fala exatamente o Camilo Cândido Botelho, que é o personagem, ele fala exatamente desse desapontamento, porque quando ele tira a própria vida, ele se vê vivo. E nem a morte ele consegue. Nem a morte ele consegue, e é agravado com a grande dor da forma como ele fez. O Camilo, ele chega ao ponto de falar, eu queria morrer de verdade. Porque, olha, é o desapontamento. É o desapontamento. Ele queria fugir daquela situação que ele estava vivendo. Então, ele tira a própria vida. Ele percebe que ele não morreu, ele continua vivo, e agora gritando, pedindo socorro e sentindo uma forte dor. Que desapontamento. Porque a dor, essa dor que o... porque vira espírito, a dor é da carne, mas a dor do ato, ela fica impregnada no ser. Impregnada no espírito. Então, aquele tiro, aquele enforcamento, seja lá qual foi o motivo, aquilo ali persiste. Essa impregnação da matéria ainda no espírito, né, Célia? Quem teve a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas já deve ter tido essa experiência de ver relatos de irmãos desencarnados que se achegam e chegarem falando em dor, em frio, em fome, né? Então, porque eles ainda estão presos àquela cena, presos à matéria. Esse desapontamento mostra exatamente essa questão. Lá no livro Memórias de um Suicida, esse personagem, Camilo Cândido Botelho, ele narra a agonia, porque nesse livro tem o Vale dos Suicidas, para onde são conduzidos todos eles. Todos aqueles que se suicidam vão para um vale que é chamado de Vale do Suicida. Por isso é que ele não vai encontrar o ente amado dele. Ele tem um... Não vai. Ele vai para um outro local. E aí, e até porque esse local é criação da mente de cada um de nós que cometemos esse ato. E aí o Camilo, ele nos diz que a dor, o sofrimento nesse vale, aquilo que nós conhecemos lá na época de Jesus, aonde se reuniam os leprosos,
do Coliseu, onde eles eram... Não. Aonde se reunia? Porque quem adquiria a lepra, eles eram confinados num determinado lugar. E aí, Camilo, a narração desse lugar onde eles são confinados, diz que é um lugar muito triste. Mas o Camilo Cândido Botelho diz que o Vale dos Suicidas, aquilo lá, o Vale dos Leprosos, em relação ao Vale dos Suicidas, é um paraíso. Imagina. O Vale dos Leprosos... A decepção porque de lá uma pessoa chegar no local desse ali. Não tem luz, não tem... É todo mundo se lamentando, é todo mundo envolvidos nas suas dores. E aí, e quem ele comete o ato do suicídio, imagina, está resolvendo um problema. Um problema. Está criando muito mais. Ele é um desapontamento total. Então, voltando, muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam rapidamente, imediatamente, a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. E aí fica uma outra observação importante, porque muitas das vezes a gente está passando por uma fase tão complicada na nossa vida, tão difícil, que não, eu vou interromper, porque na próxima talvez seja melhor. Seja melhor. A gente está tendo a informação Eles estão aqui nos avisando, vai ser nos pior, alertando. vai ser pior. E será pior aquela cujo o curso interrompemos. Então, também serve, né, Célia, para aquelas pessoas que, para nós, né, que dizemos assim, na próxima encarnação eu corrijo tal tendência. A oportunidade está sendo agora. Porque na próxima encarnação pode ser que as condições para que a gente possa se livrar seja pior. Não, a oportunidade até vai continuar sendo dada. Mas em condições. Em condições. Em condições piores. Um pouquinho piores. Então, na outra, então, um pouquinho pior. Na outra, então, um pouquinho pior. E nós não sabemos agora quantas vezes nós já falamos na outra. Então, vamos fazer agora. Se já falamos algumas vezes, né? Postergamos essa decisão de nos encaixarmos no caminho do bem, né? E aí, nós temos agora uma nota de Kardec, é longa. Que vai fechar isso. Vamos Célia, devagarinho. sobre essa questão aqui, né, das consequências do suicídio, que são muito diversas, nós estávamos conversando aqui antes do nosso estudo, e nós estávamos pesquisando e vimos aquela fala de Francisco Cândido Xavier, né, que ele fala numa entrevista com aquela apresentadora Hebe Camargo, e inclusive tinha uma outra também, né, que era do meio artístico, Nair Belo, né, estava Nair Belo e Hebe Camargo e Chico. Então ela pergunta exatamente, faz uma pergunta relativa a essas crianças que nascem com problemas, e Chico, então, faz uma explanação sobre as consequências do suicídio nas reencarnações. Nós vamos deixar um link para vocês, e quem tiver interesse em ouvir, né, vai acessar e vai ver essa... Isso também está no YouTube, né?
tá, essa conversa de Chico com a Hebe Camargo e a Nair Belo. Mas nós vamos deixar o link, se vocês quiserem, tiverem interesse. É chocante, né? Mas é uma fala que a gente precisa levar em consideração. É Chico. Pra gente, é Chico que está através falando, de Emmanuel. e ele dá como referência o seu guia espiritual, Emmanuel. Né? Então, Aí vamos à nota de Kardec. Devagarinho, porque ela é grande, mas Kardec, como sempre, ele faz essa síntese agora no fechamento. ele faz Ele vai nos e gozos terrestres e esclarecer suicídio, mais. né? A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Se nós pegarmos o livro Memórias de um Suicida, a gente vai ver que tem, sabe, vários casos, inclusive nessas faltas imediatas, nessas expiações, a falta imediatamente, tem vários. Desdobramentos, né? Tem desdobramentos. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre este laço na plenitude de sua força no momento que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida haja extinguido completamente. Então, esse laço que une o corpo ao perispírito, quando ele é rompido bruscamente, essa ligação persiste. Sim. Esse laço, ele tinha uma programação, por exemplo, de viver, eu estou com 20 anos, e ele tinha uma programação de viver até os 90. Você imagina. Olha só. Quanto de, vamos colocar, de energia, de vitalidade. Ainda tinha acumulado naquele. Tinha acumulado. Fluido vital. Fluido vital. Fluido vital. E aí persiste. O que Kardec está dizendo é que quando a extinção da vida ocorre naturalmente, esse fluido, ele vai se... O laço é desfeito, não é cortado, rompido. Ele vai se desfazendo suavemente. Não tem essa coisa brusca. A gente poderia até questionar, Célia, sim, mas e nos casos de morte por acidente que estavam programados? Há um rompimento brusco? Olha só, já estava programado. Já estava programado. Se já estava programado, havia uma equipe espiritual para fazer esse desligamento. É diferente. E tudo é programado, menos o suicídio. Tudo é, exatamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual. Isso é fundamental. Olha só. As consequências desse estado de coisas, desse rompimento brusco, porque havia plenitude da força desse física, laço que unia o corpo físico ao espírito,
Então, as consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão, em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Ou seja, ele sabe que ele cometeu aquele ato, ele tem essa perturbação espiritual, ele sente, persiste essa dor, mas ele se acha vivo. Quando ele sabe que ele quis dar cabo à vida. E aí, Kardec pede que vejamos a questão 155 e 165, que nós já fizemos lá no início. Na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação do corpo e da alma? Como que se opera essa separação vamos lembrar, da alma do corpo? Vamos lembrar que Kardec mencionou a separação brusca. Aí, por isso que ele manda a gente lá na... Sendo rompidos os elos que retinham, elas se desprendem. Nós somos ligados, sabemos, né, Célia? Quando a gente dorme, está em desdobramento, o espírito sai tem uma liberdade maior. Tem uma liberdade maior, mas estamos ligados por um fio de prata. E essa questão ainda tem um item A. A separação se opera instantaneamente e por uma brusca transição? Assim? Rompeu? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Ele responde: não. A alma se desprende gradativamente e não escapa como um pássaro cativo, saído da gaiola. Né? Abriu a porta, bum. Foi embora. Não. É gradativamente. Restituído subitamente a liberdade, esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, eles se desatam, não se quebram. Então, esses laços são desatados. Quando do suicídio, são rompidos. E bruscamente. Aí ele pede ainda a 165. A 165, né? Aqui. A 165 ele pergunta: o conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Sabermos que existe da onde nós vimos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, a existência desse mundo espiritual, exerce alguma diferença? As causas que o Espiritismo nos esclarece sobre o suicídio. Então eles respondem: uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que realmente tem maior influência. Pois é. Então, a nota de Kardec, ela continua. Eu acho que nós vamos ter que parar por aqui, Célia, e dar continuidade na semana que vem. Já estamos... Até porque a gente precisa ir parando e fazendo essas reflexões das colocações que são feitas. Por que dessa perturbação espiritual, dessa... por que ele tem a sensação que ainda pertence ao número dos vivos? Que ele está ligado à matéria. Ele pensa que ele vai morrer, mas a gente não lembra como é que é depois. E o que a gente sempre diz, né, Célia? Depois da morte, as nossas sensações continuam sendo as mesmas. São as mesmas. O perispírito, que é
que é exatamente a cópia do nosso corpo físico, nós continuamos nos vendo, nos tocando, nos sentindo, falando, tendo as mesmas sensações. Por isso é que eles nos dizem que há essa confusão, essa ilusão, mesmo depois da morte, de que ainda permanecemos vivos. E a gente comete o suicídio achando que acabei tudo. Aí eu me encontro do outro lado com aquela dor, sem aquele ente querido que eu queria ver, ou com aquela dívida que eu queria me livrar. E aí eu estou vivo. Não adiantou nada aquele ato que eu cometi. É o desapontamento. É o desapontamento. Então agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, por todos esses ensinamentos que temos sempre ao nosso alcance, e pedimos a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, que nos dê, Pai, ânimo, que nos dê força, para que todos esses ensinamentos fiquem gravados em nosso ser, para que possamos nortear a nossa vida, todas as nossas vidas, no caminho do bem, no caminho da fé, da força, tendo sempre confiança na Tua bondade, na Tua misericórdia. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.